Sim, bora começar. Buenas, oficialmente. Eu, me sinto muito honrada em ver tantas mulheres, né, se permitindo e aceitando parar, desacelerar, ou se não, não, né, Nilza? Tá sempre ali, mas pensar um pouquinho no seu negócio. Afinal, isso tudo começou sempre como um sonho e muitas vezes a gente está ali de uma forma tão desenfreada, tão no automático e a gente não consegue parar para analisar como é que foi a trajetória ou para ter um novo olhar, né, para os seus negócios, para os processos, para a sua estratégia de vendas. Que bom que você se permitiu e me sinto muito honrada, né, por ter sido escolhida. Obrigada pela confiança. E eu sei que tem muita gente aqui que não me conhece. Eu confesso para vocês que empreender para mim não estava nos meus planos. Vou contar um pouco brevemente para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. Hoje eu ainda tenho 44, vou fazer 45 daqui uma semana. E então tem 30 anos que eu trabalho, é isso mesmo. Comecei a trabalhar com 14 anos. E muito jovem, né, por uma necessidade real. E sempre na área administrativa. Eu comecei a trabalhar no escritório, eu era ali digitadora, né? Essas coisas eram muito comum antigamente, não sei se ainda é, mas era. E a minha vida, na vida profissional, durante 10 anos, sempre foi na área administrativa, né? Eu fui pulando ali de um trabalho para o outro, eu fui sempre alguém falava, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. Eu jamais imaginei ser empreendedora. E eu lembro que se eu não imaginava ser empreendedora, muito menos trabalhar com vendas, né? Para mim, venda tinha que nascer nata. Para mim, venda a gente via como aquela coisa do jeitinho, de ter que ficar empurrando as coisas. Então, eu jamais imaginei estar onde que eu estou hoje. Depois de 13 anos, aos 27, eu abri uma lan house, saí, né, dessa parte administrativa, abri uma lan house. Eu queria voltar para casa, eu morava numa outra cidade. Com 18 anos eu fui morar lá nessa cidade e voltei para casa, para perto da minha mãe, abri uma lan house com uma amiga minha, 27 anos, uma lan house, 2 mulheres, e deu muito certo, né? A gente foi a primeira lan house de mulheres e a gente administrava de um jeito muito diferente. Hoje eu entendo que ali tem muita coisa do que eu sei, do que eu sou. Por quê? Porque a gente tinha um diferencial muito grande, que era o público autônomo, onde tinha aquela coisa de ir para um espaço tranquilo, agradável, onde tinha uma boa experiência, limpo, né? Que lan house é sempre aquelas coisas muito escuras. E a gente tinha um público também de criança, né? Que a mãe deixava ir ali de dia, brincar um pouquinho, ficar 1 hora. Esses jogos online ainda estava crescendo. E a gente parou aqui internamente para ver como é que foram os marcadores da minha história e o que me fizeram chegar aonde eu estou hoje. E eu estava contando que desde essa época eu já tinha uma confiança muito grande da mãe dessa criança, né? Eu lembro que eu ligava às vezes, olha, como é que ele está? Ele está se comportando? Deixa ele vir aqui 1 horinha, né? E ao mesmo tempo eu ganhava a confiança dela. Se era 1 hora, eu falava, tá na hora de ir embora para casa, tá? Depois a gente volta. Então eu consegui perceber que muito de mim está lá atrás. Muito de mim do que eu sou hoje, né? Aquela coisa que às vezes a pessoa só vê a pontinha do iceberg, né? Ninguém sabe o que está por trás dos bastidores. Então, eu tive essa lan house, foi uma lan house em sociedade, né? Sociedade a gente já sabe como é que funciona, e deu muito certo, a gente cresceu muito em equipamento, a gente reinvestia, só que
eu fui assaltada 4 vezes em 7 meses. Literalmente, assim. Eu lembro que os policiais chegavam lá e falavam: "Fabrícia, eu não acredito". E nesse último assalto, foi muito difícil, né, foi um assalto à mão armada, levaram tudo que eu tinha, literalmente tudo que eu tinha. E eu lembro, foi em novembro, no Dia da Consciência Negra. E, primeiro, empreender já não tinha sido uma coisa muito fácil. Minha mãe falava que eu era doida, né. Quando a gente rompeu a sociedade, ela falou: "Vende isso, não compra não". Mas tinha algo dentro de mim que eu não sei, eu gostava daquilo, eu gostava de atender, eu gostava de cuidar, eu gostava de me importar com essas pessoas. E não tinha como continuar com a lan house, óbvio, eu não tinha equipamento. E eu lembro que eu virei para o meu pai com 29 anos, eu virei para o papai e falei: "Eu preciso de um dinheiro". Ele: "Como?". "Faz um empréstimo para mim dos aposentados. Eu preciso viajar um pouquinho, porque senão eu vou enlouquecer". E aí sim ele fez. A gente viajou, eu, minha irmã e mais outra amiga minha, todas desempregadas. E na volta a gente teve um combinado. A primeira que começar a trabalhar, começa a pagar o empréstimo do papai. E minha irmã já trabalhava na área comercial. E eu falava: "Bila, mas eu não funciono para isso. Bila, ficar visitando cliente, tentando vender, eu não sou boa para isso". E ela fala: "Bi, eu acho que você tem tino para isso e você pode ser melhor do que você imagina, e tem outra coisa, a gente precisa, não tem outra opção". E aí minha irmã recebeu uma ligação de uma multinacional para estágio. E a minha irmã não queria, porque ela já tinha sido recolocada. E aí ela falou com o Pedro Cerqueira, que foi meu chefe: Pode ser minha irmã?". E a minha irmã não contou a idade que eu tinha, não era muito comum contratar nessa idade para ser estagiária. E aí me aceitaram, eu fui estagiária por 2 anos e meio, foi muito difícil, né. Eh, Primeiro, eu ganhava relativamente razoável, né, era um estágio, mas eu tinha que pagar meu carro, não sei se vocês sabem, para trabalhar em algum segmento você tem que ter carro, então nem era tanto dinheiro assim, mas eu sabia que eu precisava ser promovida. Eu sabia que aquilo, eh, poderia me levar aonde eu precisava. E aí que tá o ponto. Foi nesse momento que eu comecei a cuidar de toda a minha base de cliente. Foi ali que eu cuidava das secretárias, eu levava bombom, eu fazia caixinha, eu era estagiária, eu não podia ter cartão da empresa, né, e nem tinha verba de grandes investimentos. Então eu me virava com o que eu tinha, né. Minha mãe é sempre muito habilidosa, ela falava: "Compra uns brigadeiro, que eu vou arrumar um jeitinho de colocar aqui numa caixa, alguma coisa para você". E assim, gente, em 2 anos e meio, demorou muito. Não sei se você sabe, algumas áreas é difícil ter novas oportunidades, porque são tão boas, todo mundo que tem fica por muito tempo. E aí eu me recordo que meu chefe, ele chamava, ele deve chamar, né, Tardioli. Ele falou: levanta para mim as 10 coisas que você fez para ter o resultado que você tem". E na hora que eu levantei, né, eu falei: "Tarde", eu chamava ele de Tarde, "mas eu não fiz nada de extraordinário". Ele pegou e falou assim: "Você fez, Fabrício. Você cuidou dos seus clientes, né. Você tem que entender que, às vezes, você não precisa tirar uma super ideia da caixinha ou investir muito dinheiro. O que você faz, essa sequência e frequência com que você cuida dos seus clientes, com que você cuida dos médicos, das secretárias, ia criando um elo de conexão". Eu brinco assim, eu brinco com as meninas: Você gosta de vender?". Eu falei: "Gente, durante 12 anos, eu fazia assim, ó: Bom dia, doutor, posso entrar?". Então eu não tenho medo do não, né. Eu tenho uma certa resiliência. Eu vejo quando as meninas têm que abordar algumas coisas, eu falo: "Gata, vai lá e pergunta". "Não, mas eu não vou ser invasiva". Eu falo: "Gente, quando a gente se importa, a gente não é invasivo".
Então, durante 12 anos, eu trabalhei na indústria, eu fui promovida, eu fui júnior, depois eu fui pleno, eu fui sênior. E o que eu aprendi nesse tempo? Primeiro, treinamento, uma visão estratégica comercial. Claro, eu trabalhei em 2 multinacionais muito grandes, mas eu percebi que é fazer o arroz com feijão bem feito, que é cuidar de cada um. Eu me recordo que eu chegava, eu não dá para eu prescrever isso não. Eu, tá, mas ok, mas qual a necessidade do seu próximo paciente? Então, eu nunca tentei fazer uma venda em empurrômetro, nunca. Isso nunca foi uma de praxe para mim. Eu sempre entendi a necessidade do cliente, sempre o que o paciente precisava. E tive uma carreira incrível. Quem está próximo dos 40 vai concordar comigo. Os 37, 38 mexeram muito comigo a proximidade dos 40. Apesar de ter uma carreira muito sólida, apesar de meu marido... Sério, meu casamento quase acabou nessa época. Apesar da minha mãe me achar louca, apesar de todo mundo me achar louca, literalmente, né? Como é que você sai de uma multinacional onde você tem uma carreira incrível? Mas meu coração não estava legal. As coisas não estavam vibrando. E aí, eu decidi sair da indústria e largar tudo. Nessa época, tem 7 anos, vai fazer agora dia 1º de agosto. Tem 7 anos que eu larguei uma carreira onde o meu último salário foi R$13.000. Né? Eu tinha carro, eu tinha 13º, eu tinha PL, eu tinha previdência privada. Então, assim, mas por que você largou tudo? Porque eu amo gente. Eu gosto de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu gosto de me importar, eu gosto de cuidar disso. E cuidar, e quando você olha ali para quem você tem, né? Independente se é cliente, família, e começa a trazer isso num ritmo, e começa a ser intencional. E foi assim que eu comecei a empreender. Comecei com um projeto que chamava Muito Além da Comida, que eu tenho um carinho imenso por ele, onde eu fiz trabalhos em grupos com muitas mulheres, eu conhecia muita gente, né? A pessoa entrava, ela não saía nunca, família MADC, até hoje eu lembro disso. E eu conheci uma pessoa dentro de uma dessas empresas que eu trabalhava. Eu contei para as meninas assim, eu trabalhava em lugares muito chiquetosos, sabe? Muito chiquetoso, assim, essa coisa do vida saudável, longevidade, né? Tem umas clínicas muito bacanas. Mas lá, apesar de não me sentir muito... É meio estranho falar isso. Muito inserida, porque é um mundo, o público é um mundo que eu não vivo, né? Eu sou uma pessoa que eu vim muito de baixo. Mas eu cuidava das pessoas que eu gostava lá, sabe? Que eu me identificava. E foi assim, cuidando muito bem de uma cliente minha de lá de dentro, talvez uma das maiores clínicas de longevidade daqui de BH, e ela me fez uma proposta. Ela falou, Fá, vem tocar para mim comercial. Eu falei, gata, mas eu não conheço nada do seu segmento. Ela falou, Fá, você se importa, você cuida, né? Olha o que você faz comigo, né? E parecia tão óbvio do que eu fazia com ela como prestação de serviço, mas eu decidi aceitar o desafio, larguei todos os projetos de vida saudável e fui trabalhar com a Jana com exclusividade durante 2 anos. As meninas, por que você está fazendo essa cara? As meninas estão fazendo assim porque eu falei o nome da pessoa, né? Eu sou dessa, gente, eu sou meio dessa. E lá era um segmento muito difícil, talvez um dos mais desafiadores que eu já trabalhei, que é funerária. A Jana perdeu o pai muito jovem, da noite para o dia ela tinha 8 empresas. E a gente estruturou toda a área comercial dela. Então, a gente pegou setor por setor, setor de atendimento, setor de vendas, setor de cobrança, tudo que lidava direto com o cliente,
era a gente que cuidava a gente, porque eu nunca fiz nada sozinha, não mesmo. Então a gente conseguiu, assim, ter vendas recordes. Eu gostava muito de pagar bem meus vendedores e de cuidar. Só assim eles conseguiam levar para o cliente final, né? Todo o carinho, todo o cuidado que a gente tem em cuidar do cliente e cuidar de cada um. E não só cuidar na hora que a gente passa o cartão. Mas chegou um momento que você fala, gente, será que é aqui mesmo que eu quero ficar? E a gente decidiu, a gente não, né? As coisas da noite para o dia, eu recebi meu último repasse e ela falou, Fá, para mim deu. A gestão era um pouco diferente. Eu realmente tenho uma gestão pautada em autorresponsabilidade, sabe? Eu gosto de delegar e passar o bastão, de passar a confiança para quem trabalha comigo. E aí, mais uma vez, há 3 anos atrás, com 42, tudo de novo do zero. Eu lembro que foi dia 6 de setembro, e eu estava com uma viagem marcada para Tiradentes, e aí eu muito mal na volta, eu falei, gente, como é que eu vou retomar? Porque, assim, eu gosto da minha liberdade, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas, né? E como é que você começa do zero sem R$ 1 de novo? Eu não tinha base de cliente, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando ali, otimizando os processos, crescendo, diminuindo a taxa de inadimplência. Eu lembro disso até hoje, foi 12 de outubro. Não sei se passa aí na casa de vocês, mas passa um carro aqui na frente, tocando a música de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz uma oração e falei, gente, eu preciso voltar, eu não estou me reconhecendo. Se você não me conhece há muito tempo, nem me seguia nas redes, eu sou uma pessoa extremamente... Eu foco na solução do problema. E eu fiquei quase um mês, até um pouquinho mais, cozinhando essa dor, essa sensação, e assim, quase em depressão mesmo. E eu falei, caramba, eu comecei a eleger, a anotar o nome das pessoas que eu já trabalhei e atendi. E falei, gente, é só fazer aquilo que eu sempre fiz. Quer me importar com as pessoas, quer levar o que eu fiz lá, quase que eu falo de novo, que eu fiz lá para as empreendedoras, e empreendedoras assim como eu, que começou isso tudo com um sonho, com uma vontade, e que às vezes durante o processo é tanta coisa para a gente fazer que a gente fala assim, e agora? E aí há 3 anos eu só cuido de aceleração de negócios. E cada vez mais eu percebo, sinto, vejo o resultado, que a atração e o ritmo, né? Por mais que a gente ame o que faz, a gente precisa de dinheiro. E dinheiro mesmo, não tenha medo dele, tá? Dinheiro é incrível. Dinheiro constrói sonho, dinheiro não tem problema nenhum a gente sonhar com dinheiro. Dinheiro dinheiro traz sim coisas boas, incríveis. Se você ainda tem dificuldade de falar que sim, você quer ganhar dinheiro e você quer ser feliz e levar o que você faz para outras pessoas, começa a reavaliar esse olhar seu para dinheiro, que é algo que ao longo da sua vida foram colocando aí em você, em mim também, tá? Em mim também, mas eu confesso que a gente trabalha muito com isso e a gente vai trabalhando internamente essa questão da visão que a gente tem sobre sucesso e sobre dinheiro. E é isso. E desde então, eu comecei pequenininho, batendo na porta. O que você está faltando para pegar ali sua carreira de consultora de imagem e fazer disso sucesso? E a gente foi trabalhando, eu comecei, e as coisas foram chegando. E cuidando da minha base de cliente, eu cheguei até aqui. Literalmente, assim, foi através disso, através da entrega, através do resultado, mas cuidando de cada pessoa que me conhece, né? Independente se a pessoa me conheceu em processo ou não.
Então, esse é um pouquinho da história e a trajetória, ou seja, uma improvável, né? Que não tinha nada, que não respirava desse universo, começou a empreender e sempre desde lá. E, ó, tem um detalhe, vou contar uma história. Lembra com 14 anos? Eu comecei a trabalhar no IEF. Depois de 4 meses, eu fui levando um por um das pessoas que estudavam comigo, né? Sempre me importando ali, cuidando dessas pessoas. Isso é um pouquinho de quem eu sou. Fá, mas e aí? Empreender, às vezes, é difícil, é solitário, e é mesmo, tá? E eu não consigo dar conta de tudo, eu sei disso, e eu vou te contar um pouquinho do porquê que você se sente assim, e do porquê cuidar da base de cliente é tão importante. Ó, primeira coisa, vê se vocês começam a se identificar. Quando a gente começa a empreender, isso aqui é um fluxograma que, sinceramente, se você não gabaritar, tem uma coisa errada. A gente começa a empreender daqui, ó. Para quem não conhece ainda as minhas aulas, eu rabisco, tá, gente? Essa aqui sou eu. Então, a gente começa a empreender aqui. A gente começa a vender, né? Gerar demanda, fazer venda. De repente, a gente decide contratar. Pô, Fá, mas eu sou sozinha. Gata, fica aí e acompanha, tá? Fica aqui e acompanha. Você pode estar sozinha, mas você, em algum momento do seu negócio, você está sentada em todas as cadeiras, tá? Como assim? Eu vi aqui, ó, deve ser a Fabi. Eu vi aqui que alguém está produzindo alguma coisa, deve ser a Fabi com salgado. Então, a Fabi, em algum momento, ela é financeira, a Fabi, em algum momento, ela é vendedora, e mesmo que seja simplesmente a Fabi, tá? De repente, você começa a empreender. Aí você começa a crescer. Aí você fala, caramba, eu já não dou conta de fazer tudo sozinha mais. Eu preciso contratar. Você contrata. Só que o funcionário não atende à sua expectativa. Isso é muito comum. E se eu te falar que, às vezes, inclusive, você contrata errado, tá? Peraí que eu vou até te explicar. Né? E aí você sente que você fica mais presa e sobrecarregada. Óbvio, que você não consegue passar tudo aquilo ali, né? Treinar essa pessoa. Ou você treina, ou você atende o cliente, ou você está ali recebendo, pagando, sendo marketing, fazendo direct, respondendo. Olha a vida da mulher empreendedora. Além de todo esse trabalho, você ainda tem que treinar a pessoa. Mas treinar como? Às vezes nem você sabe como é que você faz. Todos os dias eu ouço isso. Mas eu nem sei direito como é que eu faço, eu vou fazendo, né? Eu não sei nem ensinar essas pessoas. Ela faz. Ela começou tudo do zero, ela sendo tudo, fazendo, e ela nunca parou para avaliar como que ela fazia, como é que era esse processo, ela não consegue fazer isso. E aí, o que acontece com você? Que começou a empreender, amiga, por causa de liberdade, saúde financeira, né? Se não tem alguém aqui que começou a empreender por isso, como assim liberdade? Às vezes você começou a empreender porque você queria ter mais tempo com o filho. Então, você queria um pouco mais de liberdade para ter esse momento com ele. Só que aí você começa a ver que não sobra tempo para você. Né? Que eu brinco que você é escravo do seu negócio. Né? Que se você não tiver lá, as coisas não funcionam. Aí você não tem tempo para o filho, você não tem tempo para o marido, né? Porque uma vida na gestão da sua empresa, mesmo sendo eu presa, segura essa, impacta em tudo. Né? Se você não está bem aqui, vai impactando. Aí, de repente, você contratou e aquilo tem um custo. E aí, a velocidade que você está vendendo nem paga. Você vai entrando num ciclo, né? Você não consegue cuidar de nada de uma forma adequada. E, olha, eu estou para te falar mais. Eu até vi uma pessoa aqui. Nós não nascemos normalmente empreendedoras. Pelo menos o meu berço não foi de empreendedor. Todo mundo acha que eu sou louca. Continua achando, tá?
Às vezes eu nem conto certas coisas para uma pessoa que não entende dessa engrenagem, né? E é muito solitário isso, às vezes. Você não consegue falar. Eu falo com as meninas da comunidade Safira, né? E elas vão ali se identificando. É solitário mesmo, né? Nem todo mundo entende o que está por trás. Às vezes a pessoa vê ali a pontinha do iceberg, aquilo que ela acredita que seja sucesso, que é legal. Isso acontece em todos os cenários. De repente, sério mesmo, para e pensa. Será que você consegue identificar o porquê disso? Onde que está o erro, né? Ou Fá, eu não consigo nem parar para pensar, muito menos para pensar onde está o erro. Ou se não, eu lembro de uma pessoa que eu conheci essa semana, e eu acho que ela está até aqui. Ela fala assim: às vezes eu sei que eu preciso melhorar e que eu preciso mudar, mas eu não sei por onde começar. Né? Eu estudo, eu vou estudando, fazendo curso, mas às vezes não consigo nem implementar. Eu ouvi isso dela, sabe? Então, assim, o ponto, o grande X da questão, eu vou desenhar para vocês. Anota isso, gato. Ó, eu não falei no início, não. Se você não pegou um papelinho para anotar, você está perdendo a oportunidade. Ó, deixa eu só falar uma coisa. É sempre tempo para falar. Pega um papel, anota aqui tudo que você achar interessante que eu falo. Tá bom? Ó, e tem outra coisa. O que você também não achar interessante, que não funciona para você, anota. Tá tudo certo. Nesse cantinho aqui, você vai anotar as sacadas. Aquilo que realmente você quer implementar amanhã. Por quê, Fá? Porque a sua vida amanhã vai voltar no ciclo, no caos. E aí você fala: caramba, eu assisti a aula, mas eu não consegui implementar nada. Saia daqui com algo que realmente importe. Eu sempre brinco isso com as meninas na comunidade. Eu falo: gata, nosso tempo é precioso demais. Se você vai assistir alguma coisa, pelo menos sai com uma sacada que valeu a pena estar ali. Né? E depende da gente começar a apurar esse olhar. Então, anota sacadas aqui no cantinho, que você vai começar a ter um carinho implementar amanhã, beleza? Esqueci de falar essa parte, tá? Normal. O que acontece com a nota? Ó, isso aqui eu quero que vocês entendam para mesmo. E se não entender, vocês colocam no chat aqui que as meninas vão me gritar. Quando a gente começa a empreender, a gente gasta tanto dinheiro, né? Ou a gente precisa mostrar pro amigo, cachorro, papagaio, seu marido, sua mãe, ou alguém que te emprestou dinheiro, ou o empréstimo, ou o financiamento que você tem que pagar. A gente se preocupa com a venda. É fato. E tá tudo certo, tá? Você, eu, e tô para te falar, a grande maioria. Não existe. É muito bonito esse plano de negócios, mas na prática não é o que eu vejo. E eu tenho outros consultores aqui, eles sabem que eu estou falando sério. Então, a gente começa aqui. Tem mal nenhum começar nisso? Não. Lembra da vida caos? Espera aí que eu vou te explicar o porquê disso. Você vende. Você começa a crescer. Assim é o nosso fluxo. Aí você contrata alguém. Nossa, Fá, não sei ser gestora. Nossa, eu sou ruim demais. Eu tenho problema de comunicação. Eles não entendem, não fazem aquilo que eu peço. E eu falo: tá, me explica mais. Rafa, eu chego lá, faço uma reunião. Oh, contratei fulano de tal, que fez aqui um treinamento, resolveu nada. Por quê? Você já parou para pensar nisso? E tem muita gente aqui, tá? Inclusive nessa sala. Eu já contratei demais, esse povo não quer nada com a dureza. Eu brinco e falo: olha, quem dá o ritmo e contrata certo somos nós, e eu vou te explicar de que jeito que você vai fazer. Só depois que isso acontece, que ela para começar a desenhar um processo. Como assim, Fá? Vou explicar. Eu trabalho com aceleração, especialmente em vendas. E aqui é uma masterclass para ensinar você a vender hoje, se você quiser, se você tiver tempo, tá? Então, o foco é esse. Então, vou falar de venda. Um dia, numa futura masterclass, eu posso fazer alguma outra coisa. Como é que é um processo de venda?
Quando você realmente estrutura o passo a passo, desde a hora que o cliente chegou, por exemplo, no direct. O que você faz? O que você responde? Como é que você treina a equipe para fazer isso? Os scripts de venda. Nossa, mas script não é engessado? Só é para quem faz Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Para quem realmente entendeu o racional e cada vez vai ganhando confiança para ter um script, sim. Lembra quando eu falei que aquela venda tradicional era chata, que vendedor isso, vendedor aquilo? Sinceramente, isso não existe mais, não. Hoje a venda é humanizada, hoje a gente entende a necessidade do cliente, hoje a gente se importa com ele, a gente cuida dele. As pessoas não querem mais comprar uma canetinha. Elas querem comprar e pertencer a uma marca, né? A uma comunidade. Que é aquilo que a gente fala, defende. Eu falo, tá, o que você vende? Vendo roupa. Vende não, amiga. Você vende outra coisa. Roupa qualquer um vende. Então, isso é um processo. Quando você tem um processo, o que vocês fazem? Você desenha um processo. Ô, dona Rose, ouve isso, tá? Que é isso que eu falei com a senhorita essa semana. Você desenha um processo. Fá, mas eu vou largar a venda? Vai não, gatinha. Vai continuar lá bonitinho do jeito que tá. Viu? Tendo o resultado que tem. Você não pode largar, porque as contas têm que chegar. E ok. Mas, paralelo a isso, o que você faz? Você para um tempinho na sua agenda para começar a desenhar os processos da sua empresa. Beleza? Desenhou o processo? É literalmente um processo. Coloca para a sua equipe fazer. Treina, vende isso para eles. Sabia que também a gente tem essa venda interna? Vocês acham que as meninas defendem que eu defendo? Elas estão aqui em BH, elas moram em outros... Porque elas me acham legal? Porque elas sabem que a gente está aqui e o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então, eu explico isso para elas. Eu não tenho medo da sombra. Lembra que eu falei que a minha gestão é baseada em autorresponsabilidade? Ah, Fá, mas é difícil, né? É trabalhoso, gata. Não tem jeito, não. Quem lida com gente, quem é gestor, é sim trabalhoso. Mas é impossível quando você não faz essa linha. Então, você desenha um processo, coloca os seus vendedores para fazer, ou até você faz, tá? E muitas vezes aqui, na Safira, a gente faz. A gente faz até para o cliente, para mostrar para ele que funciona. E aí, o seu vendedor sabe exatamente o que precisa fazer. Exatamente o que ele precisa fazer. E aí, o que vai acontecer? As vendas vão vir num ritmo muito melhor. Então, apesar de... Vou apagar aqui, tá? Apesar de fazermos o processo inverso, funciona, Fá? Funciona. Funcionou para mim, até outro dia. Até outro dia. Eu era sozinha, eu fazia tudo. Funcionou para mim. Mas, quando você faz esse caminho, sabe o que acontece? Aqui está a sua escala. Aqui está a sua previsibilidade financeira. Aqui você sabe exatamente o que você precisa fazer para vender. Não só fazer, como outras pessoas também fazer. Sabe por quê? Vou só abrir um parênteses que não estava aqui nessa apresentação, não, e elas vão ficar bravas comigo, mas está tudo certo. Existem 3 momentos dentro da sua empresa. Anota isso. O operacional, o tático e o estratégico. Ok? Tá, o que é isso? Vou explicar para você agora. As meninas vão enlouquecer comigo. O que é o operacional? É o eu preso, né? Onde eu faço tudo. Eu estou sentada em todas as cadeirinhas. Sou eu que atendo meu cliente, sou eu que faço meu financeiro, sou eu que faço meu marketing, eu estou sem dinheiro, e tudo funciona. Beleza. Só que você não tem tempo para pensar aqui. Sabe uma coisa que ninguém pode fazer por nós?
donos do negócio, essa parte. Essa parte não dá para terceirizar, não. Essa parte só a gente consegue sentar para estruturar. Inclusive, sua equipe, se o seu marketing não está funcionando, talvez o problema está aqui. Você também não sabe a estratégia de onde você quer levar. Porque eles não conhecem você e o seu negócio. Então, se você não consegue sair do piso de loja, digamos assim, tem um trem errado. Você não tem um processo definido. Você não consegue ter tempo para parar hoje. Hoje é igual que trouxe. Se hoje você está assistindo isso aqui e não conseguiu reservar 2 horas para você, vai ser até menos. Eu tô para te falar, gatinha. Você tem certeza que você não pode construir esse passo a passo para sair da operação? Ah, Fá, mas eu não tenho dinheiro. Gata, é uma construção. Eu vi uma mensagem lá no grupo, e eu leio tudo, tá? Não é que eu não sou desse povo que não lê nada, não, que nem tá lá. Ah, Fá, eu quero escalar. Eu vou contar uma coisa para você. Quem não quer, tá? E tá em moda essa palavrinha, escala, quero escalar. E se eu te falar que é uma consequência natural do seu negócio, das coisas fluindo, da sua precificação adequada, de você cuidar da sua base de cliente, ele te indicar, né, dele manter ali essa atração financeira. É uma construção à escala. É uma construção. Anota isso. E o processo crie um processo. Tenha a gestão e venda. Fá, mas e se eu for sozinha? Gato, vou desenhar um negócio aqui. Isso aqui mudou minha vida, tá? Eu não vou falar hoje, que senão a galera enlouquece. Mas eu vou falar um dia, porque mudou mesmo. Quando você não tem um processo, quando você é eu presa, que eu fui até menos de 1 ano atrás. Peraí que eu vou desenhar ao contrário, né? Eu era essa empreendedora aqui, tá? Exatamente essa aqui que eu tô desenhando. Eu fazia e morria pro meu trabalho. E foi assim que eu comecei, inclusive. Quando eu saí da indústria, você achou que foi só flores? Não. Tomei 2 Rivotril, dormi 2 dias, falei, meu Deus, tem que começar a atender cliente. Senão eu não vou conseguir fazer giro nisso. Essa é bem a realidade. Essa aqui era eu. Atirava para todos os lados, fazia, administrava, andava, tinha resultado? Tinha, mas só um pouquinho em várias direções. Essa aqui era eu. Sério mesmo. Até outro dia. Outro dia. Só que eu não sou mais assim, não. Eu sou essa pessoa. Porque eu desenhei os meus processos. Então, mesmo se você está sentada em todas as cadeiras da sua empresa, aí é que eu te falo que você precisa ter um processo de vendas para cuidar da base de cliente. Não tem outra forma. Você tem pouco tempo, gata, e é você quem faz tudo. E sim, pode ser descomplicado. Ah, Fá, mas empreender é difícil, eu tenho que comprar, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer isso. Tá, mas aí é o pulo do gato. Quando você tá na direção certa, é isso, sua equipe sabe o que fazer. Né? Eles se sentem confiantes porque você desenhou, tá ali. Né? Eles são proativos, eles conseguem acompanhar de forma mais clara, você consegue fazer gestão e ter resultado, porque você sabe até o que cobrar. Você faz reuniões de alinhamento, as coisas fluem muito melhor, a comunicação interna fica mais agradável, né? Porque é assim, e é difícil mesmo, você fala, sei lá, 5 vezes para a pessoa fazer uma coisa, mas às vezes a forma dele tem que ser desenhada. Eu falo isso com o meu time. Eu tenho uma pessoa aqui, sabe? Que outro dia eu falei, gata, você tem que desenhar para ela. Nossa, Fá, eu falo, gata, a gente precisa desenhar os processos. Quando a gente desenha na cabecinha das pessoas, e às vezes até na nossa,
fica mais claro. Aí a gente começa a ter resultado. A gente começa primeiro a saber contratar, né? Que é muito comum contratar errado. Ter uma equipe autogerenciável, que as pessoas se sentem envolvidas no processo. Você começa a ganhar confiança, inclusive ela mesma. Ela começa a fazer parte. Não é simplesmente ali para ganhar um piso salarial. E eu estou para te falar mais. Se você paga piso salarial para negócio e ela não faz além do combinado para ganhar melhor, tem um trem errado. Porque piso salarial para a gente é muito caro. A gente quer alguém que produza, que seja eficiente. Mas como é que essa pessoa vai ser eficiente sem um processo? Não tem jeito, é impossível. E aí, eu esqueci o nome da pessoa que falou. Aí você começa a acelerar. Aí você começa a ter tempo. Aí você começa a fazer gestão sem precisar estar lá. Olha que maravilhoso. Não sei se Dona Nath está aqui. Hoje ela me mandou uma foto, ela, amiga, estou tomando um café. Falei, Nath, eu lembro o dia que você foi almoçar comigo e que você não conseguia largar do telefone. Por quê? Porque ela foi criando um processo, foi treinando a equipe. E por que fazer isso tudo para a base de cliente? Mas por que começar pela base? Aí ela está aí. Por que começar pela base? Né? Gata, você vai começar por aquilo que te dá mais tração financeira. E eu vou desenhar isso para você aqui agora. Se você não pegou o papel, você pega aí, pelo amor de Deus. Isso aqui é diferente para a gente. Dessa forma, né? É tão clara. É para mim. É para o Edu, que é meu consultor, que está aqui me assistindo. Depois ele vai me dar umas, né? É para todo mundo. Anota isso. Eu vou te entregar de maneira descomplicada o que é cuidar e o que é vender e por que fazer isso. O dinheiro, a aceleração, a atração, está aqui. É aqui que o jogo muda. Muito mais rápido, muito mais leve, com gasto menor de energia. É aqui. E peraí que eu vou desenhar para vocês. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam hoje. Isso precisa ficar desenhado. E se não ficar claro, você grita aí no chat que a Ana Paula vai me falando. Existem 2 tipos de cliente. Um é o consumidor. O que é o consumidor? É todo mundo que eu sei e seus concorrentes estão disputando lá, se esgalfinhando, sabe? Tentando, investindo em tráfego, fazendo 300 milhões de stories nada a ver, né? Tentando ali desenhar o que está na cabeça desse cliente que você tem que falar para ele comprar de você. Então, ele chama consumidor. Ele ainda não passou o cartãozinho na sua empresa. Ele não comprou nada de você. Se ele comprar, dei até esse exemplo, vou pegar esse hoje. Se ele comprar uma borracha, eu brinco aqui internamente na comunidade. Se ele comprar uma borracha, ele saiu daqui e ele foi promovido a cliente. Ele já sai daqui. Isso aqui é importante. Eu vou te contar aqui que isso tem menos importância do que você imagina. Mas não faz sentido, eu preciso sempre vender para mais clientes. Gata, eu também achava isso. Eu confesso, tá? E eu vejo pessoas que faturam muito dinheiro também achando isso. Mas é aqui que está o ouro. É aqui, ó. É aqui que está o cheque. É aqui que o negócio muda. E eu vou desenhar para você de uma maneira bem descomplicada. Pensa comigo. Uma vez que você já vendeu para esse cliente, acompanhe. Você já teve uma conexão com ele. Ele teve 1000 oportunidades de comprar com outra pessoa, mas ele escolheu você. Concorda? Você já gastou uma baita energia com ele. Como assim, gastar energia? Gata, não é trabalhoso vender para o cliente primeira vez?
sabe? Você vai entendendo ali a necessidade. Então, assim, ele já viu o diferencial. Ele já teve uma boa experiência. Ele já conhece a sua marca, né? Conhece seu trabalho, a forma com que você fala. Você já tem pontos de contato dessa venda que foi no presencial, foi online, ou foi, né, de uma outra maneira. Ou seja, você já caminhou com essa pessoa. O que mais? Você investe muito tempo no cliente, no cliente que você não conhece. Mas aqui você já gastou esse tempo. Quando ele vira um cliente seu, as coisas vão fluindo muito mais, sabe? Ó, você já conquistou confiança, a chance de você fidelizar o cliente é muito maior. Ah, mas se ele comprou uma única vez, ele já é um cliente fiel? Segura aí que eu vou te explicar, tá? Segura aí. Ainda não. Por isso que você precisa aprender aqui como cuidar dele, como continuar essa venda para esse cliente. É aqui que é o grande pulo do gato. É aqui que a mágica acontece. A chance de venda maior, ticket médios nem se compara. Ou seja, tem uma série de vantagens para continuar cuidando e vendendo para a base de cliente. Conseguiu perceber isso? Rabisca aí no seu papel isso aqui. Você vendeu para um cliente que não te conhece. O que você vai fazer? Antes de você fazer qualquer coisa, eu preciso que você entenda isso aqui. A classificação de tipo de cliente que já comprou de você. Primeiro, novo. Internamente, aqui na Safira, a gente chama de novo. Ok? Isso é um tipo de qualificação. Ele comprou de novo, ele vira um cliente fiel. Você concorda? Né? Ele comprou uma vez, talvez ele comprou por impulso ali, mas vender de novo, amiga, isso é um reconhecimento do seu trabalho. Né? Você teve ali uma ação direta nesse cliente. Ele vira um cliente VIP quando? Ele vira um cliente VIP quando? Quando, além de comprar de você, ele vira um defensor da sua marca. Espera aí que eu vou diminuir isso aqui. A iPad é bom, mas dá essas coisas. Um defensor da sua marca, quando ele indica você para outras pessoas. Quando você fala com ele que vai fazer uma ação e precisa ali de um depoimento, ele faz numa boa, ele faz sem pedir, sabe? Sabe aquela coisa que é natural? Quando ele pensa, por exemplo, você vende roupa, quando ele pensa em roupa, ele pensa em você. Quando ele vê alguma blogueira com uma coisa diferente, ele te manda um direct. Ele fala assim, nossa, traz isso para nós. Eles são seus olhos e seus ouvidos. Essa pessoa aqui, ó, além de colocar o dinheiro no bolso, é uma pessoa que é assim, ele tem uma relação incrível com a sua marca. Lembra uma coisa que esse povo aí do marketing fica falando? Tá cheio de gente do marketing aqui. Mas é o seguinte. Isso aqui, ó. Peraí, que agora eu vou colocar o grossinho. Isso aqui é aonde tem que ficar seus clientes. É aqui que vale a pena vender para 1.000 clientes? E se eu te falar que às vezes vale muito mais a pena vender para 500? Que você consegue cuidar, que ele consegue comprar de novo de você e que ele nunca vai ficar perdido aqui, ó, para a concorrência ir lá vender para ele. É aqui que o jogo muda. Aí, deixa eu contar só uma coisa. É o tal do funil, né? A pessoa entra aqui, ela vai se relacionando, vai conhecendo, você também ela, né? Sabendo o que ela gosta, não gosta, como é que funciona, como é que não funciona. E é uma relação que vai sendo criada.
Lembra lá atrás? Ops, lembra lá atrás quando eu falei? Gente, se importa, faz, cuida dos clientes. E que eu já tinha isso lá, nada, que eu nem imaginava. Porque na minha cabeça também, vender era aquela coisa chata, né? Aquela coisa do empurrar, de quanto que custa? X, sabe? Ah, não gostei não, obrigado. Não, leva, não é maravilhoso, olha, baratinho. Eu achava que venda era isso. Tá. Existe uma parte aqui que eu tenho certeza que você tem aí, tá? Acontece nas melhores famílias, inclusive. Inclusive eu tenho também. Fá, mas por que você tem cliente resgate inativo, sendo que você trabalha com isso? Amiga, lembra que eu te falei que eu era sozinha? E que se eu te falar que eu não dava conta de cuidar de todo mundo? E foi nesse momento aqui que eu comecei a perceber que para eu crescer em faturamento, em fortalecer minha marca, em trazer aquilo que eu ensinava para os meus clientes, que é cuidar da base, eu teria que contratar alguém. Eu não ia crescer nunca, eu não tinha braço. E aí, quando você não tem braço, quando você não cuida, quando você não tem um processo, começa a vir cliente aqui, ó, ele compra. Aí, amiga, ele não anda aqui, não. Ele vem para cá direto. Aí, você sabe o que acontece com você? Nossa, Fá, tô cheio de clientes, mas eu tenho vergonha de mandar mensagem. Eu acho tão invasivo, sabe? Me sinto mal. Será que eu não estou atrapalhando, incomodando? Tá, se você manda de qualquer jeito, tá, e eu vou te explicar como é que você tem que fazer o processo. Então, se você tem cliente aqui, a gente brinca, se você queimou a etapa, eu vou te explicar como você vai fazer. Mas antes, entendeu que o jogo muda quando você tem um novo cliente. Quando você faz um relacionamento, ele volta a comprar de você. E ali ele vai se relacionando, comprando outras vezes, você conhecendo cada vez mais a pessoa, gerando a melhor experiência do cliente, lembra? Da tal da experiência. Isso é experiência. Experiência nem sempre é só um cheiro, né? Tem também experiências sensoriais, né? As empresas cuidam muito disso. Manda isso, manda aquilo, mas você sabe uma coisa que às vezes as pessoas não fazem? É o se importar. Porque às vezes demanda um pouquinho de tempo. Demanda, mas vale muito a pena, porque o cliente volta a comprar de você, né? A gente já tem estudos que mostram que segunda, terceira venda, o ticket médio mais do que dobra. Então, vale a pena gastar um pouco mais de tempo com essa pessoa, de cuidar dele, sabe? De se relacionar com ele. Então, assim, Fá, isso tudo fez sentido para mim. Eu quero voltar a me relacionar com meus clientes. Eu estou cansada de gastar dinheiro, de andar em círculo. Eu não tenho um processo definido. Eu estou desenhando ele aqui para você, gata. Você precisa cuidar disso aqui, ó. Precisa. Não tem outra forma de você aumentar seu faturamento. Por onde você começa? Eu vou te dar 3 passos. Simples assim. O Eduardo tá rindo de mim. Ele fala que eu faço caras e bocas. Eu faço, né, gente? Tem jeito não, eu sou essa pessoa. Não abre o áudio não, Du. Deixa eu seguir, mas eu faço mesmo. Por onde começo? 3 passos simples que eu vou te dar. Por que faz simples? Porque senão você não vai fazer. Se eu encher a sua cabeça, não vai adiantar, né? E a gente vai estar aqui sempre. A intenção é que a gente continue essa relação, ok? Primeiro ponto. Anotou isso aqui? Anotou essa bagunça? Espera aí que eu vou apagar para você dar um print, amiga, se você não anotou. Espera aí. Vai enviar o material. Vai enviar material? Nalu falou que vai enviar material. Mas deixa eu apagar, né? Porque agora já comecei, não quero deixar bagunçar. Eu sou a pessoa que rabisca, então valeu a pena comprar esse brinquedinho aqui. Espera aí. Fechou, tá? Dá um print aqui. Primeiro ponto que você vai fazer, identificar e levantar
seus clientes. Dona Nalu é maravilhosa, né, gente? Não é. Olha ela. Mas isso é vida real, Nalu. Aqui é tudo bem. Se eu não tiver a minha comunidade, eu poder ser eu, gente, não posso. Aí não vai ser legal, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom que você está ouvindo, tem que ser bom para mim, tem que ser bom para o meu time. Senão não vale a pena, né? A gente faz um negócio que a gente ama, que a gente tem uma intenção, mas tem que ser bom, tem que ser leve. Não tem que ser leve aí, amiga? Aqui também tem que ser. Toma um golinho d'água. Toma um golinho d'água, diz ela. Ela tá ensaiando para tomar esse gole d'água tem 2 horas. Então, vamos lá. Fez sentido? Tá? Vamos por onde que eu começo? 3 passos simples, descomplicados. Identificar e levantar sua base de cliente. É aqui que as coisas começam a acontecer. Tá? Fá, mas como que vai ser? Calma aí, eu vou desenhar para você. Anota isso, é levantar. Quantos clientes você tem aqui? Quem são? Quantos clientes você tem aqui? Quantos clientes você tem aqui? Miga, aqui também, tá? Eu coloco o coração, porque eu sempre abro o coração para eles também. E olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês para hoje. Primeiro, você pode sentar e chorar, se você tiver cliente aqui, ok? Não vai funcionar muito, não. Ok? Aceita que dói menos. Em algum momento, você não cuidou. Eu brinco aqui internamente na comunidade, Safira, que venda é condução. Então, eu não terceirizo nada para o meu cliente. Eu assumo a responsabilidade. Como assim faz? Parece bonito, mas na prática, como que é? Vou explicar. Quando você acha que o cliente sumiu, que ele foi no outro concorrente, você não tem ação mais nenhuma sobre ele. Não tem. Você fala, o problema foi dele. Você acha? Não, não. Eu vou buscar no laço, na unha. Foi assim minha vida toda. Eu comecei e recomecei quantas vezes? Então, o que eu faço? Eu assumo a responsabilidade. Então, num processo de venda previsível, saudável, escalável, com dinheiro no bolso, crescendo, comprando as coisas, é você que tem que assumir o controle sobre isso. Não dá para terceirizar, tá? Então, por isso que eu sempre coloco no coração. E aí, a gente vai pensar em formas de resgatar essas pessoas, tá? Identifica esses clientes, fechou? Segundo passo. Dona Nalu, é o passo que eu mais amo. Identificar os links deixados na mesa. Ah, o que é link? Vou anotar para vocês. Venda não é condução, né? Para você vender, você não entendeu a necessidade do cliente? Ah, não faço isso não. Ixi, Maria. A gente vai ter que começar a fazer. Tem outro jeito, não. Como é que você quer vender de novo para essa pessoa de forma que não sinta desconfortável em mandar uma mensagem, sem entender quem é essa cliente? O que ela gosta? Né? É aqui que a mágica começa a acontecer. É aqui que você começa a ter pontos para voltar a vender para essas pessoas. Não dá simplesmente para a pessoa falar assim, quanto que custa? Aí você fala, e a pessoa manda o Pix, parece que você vendeu. E se eu te falar que você não vendeu, gatinha? Ela comprou, você não vendeu. Que você perdeu uma baita oportunidade de se relacionar com ela. E ó, ainda tem mais. Cliente que é um cliente fiel, que vai virar ali um cliente defensor da sua marca, se você fizer uma abordagem adequada, ele tem um tempinho para conversar contigo. Então, por isso que você tem que montar scripts para a sua equipe ou para você mesmo. Normalmente, as minhas pupilas mentoradas, elas sabem vender, porque elas amam o que elas fazem. Às vezes, ela não consegue passar isso para o vendedor. 99%. Todas elas vendem. Todas. É raríssimo não vender. Eu não consigo nem lembrar aqui quem não vende, tá? É aqui que você começa a ter esses links. É aqui que as coisas começam a acontecer. Eu vou dar 2 exemplos. Que na outra master falou, dá exemplo. Vou dar. Vamos supor que você trabalha com moda. Ok?
Quais são os links que você pode entender de necessidade da sua cliente ou que ali você pode identificar no seu produto? Pode ser tamanho, concorda? Pode ser a profissão dela. Uma pessoa que é advogada, ela não vai comprar, às vezes, qualquer coisa. Uma pessoa que é mentora, né? Quando ela entra aqui, ela precisa ter dado um tapa no visual, colocar um brinco legal. Aqui que você começa a entender qual a necessidade que você precisa identificar nela. Para, além de qualificar, de levantar, você começar a atribuir alguns pontos de contato, né? Aí, aqui a pessoa, você consegue identificar o estilo. Ela pode falar, quanto que custa isso? Sabe uma coisa maravilhosa para quem trabalha com moda? Maravilhosa? Cartela de coloração. Agora virou moda, gato. Todo mundo já fez um... Ah, eu sou outono suave. Outro dia aconteceu isso. Eu fui comprar um body. Ah, esse é azul. Eu falei, mas eu acho que esse azul não é da minha cartela de outono suave. Eu sou outono suave. Aí ela, outono suave? O que está faltando com essa pessoa? Treinamento. Hoje virou moda. A pessoa poderia ter falado assim, caramba, você é outono suave? Nossa, vou anotar aqui para você. Tudo que chegar da sua cartela, eu vou te mandar. Então, quando você entende do seu negócio, começa a estudar e começa a ouvir o seu cliente, não simplesmente se importar na hora de passar o cartão, você começa a identificar essa necessidade. Até as suas perguntas são direcionadas. É aqui que o negócio acontece. Vamos supor, vou trazer um serviço. Tá, serviço é mais difícil. Gato, né? Não, o meu é serviço. E é maravilhoso. A gente faz isso com o pé nas costas, né? Estética. Quais as necessidades dentro da sua entrega, óbvio, né? Que você vai descobrir uma necessidade de algo que você tem. Esse é o melhor dos mundos, casar essa dinâmica. Eu não vou perguntar para uma pessoa certas coisas que eu não tenho serviço para entregar. Ou estou com a oportunidade de criar novos serviços, igual acabou de acontecer recentemente. Criamos a mentoria de aceleração de negócio. Porque a gente ouvia tanto do cliente uma necessidade que eu falei, caramba, vamos fazer essa mentoria? Né? Vamos fazer isso na prática? Então, aqui você começa a entender o que você precisa perguntar e saber da sua cliente, que vai ser decisivo. Vamos supor que você trabalhe com harmonização, né? A idade. Se ela faz botox, detalhe, aqui também dá para colocar algumas coisas com a frequência que a senhorita vai mandar mensagem. Uma vez que faz botox, eu já atendi, inclusive ele é meu dermato. Eu não perco nenhum paciente para o concorrente, porque eu acompanho, sabe? Eu já falo, gata, mas você só aparece na hora de passar o cartão? Não. Se você fizer isso, não vai ficar bonito, não. Esse é o ponto. Porque você não tem critério para mandar mensagem, você não lembra do que você falou, não teve tempo que você precisa. Lembra, você está falando com 50 pessoas lá do consumidor, que às vezes você vai vender para 5. É realmente o gasto de energia que é absurdo, você não consegue entrar no detalhe. Você não consegue ser um vendedor consultor. Você é, no máximo, um vendedor. Porque você não tem tempo, você faz muita coisa. Você administra muita coisa, você não tem um processo definido. Você vai atirando para todos os lados. Então, entenda dentro do seu negócio. Fá, eu não mexo com harmonização, não, eu mexo com massagem, né? Eu faço estética, ótimo. Normalmente, essa pessoa gosta de quê? De coisas para relaxamento, né? E qual é o tipo de trabalho dela que exige as idas ali? Com que frequência ela vai? Como é que funciona? Como é que essa mulher... Aonde... Eu brinco internamente. Aonde eu aperto nela para ela funcionar.
Então, começa a entender desse cliente o que faz ele comprar de você e voltar a comprar, para que você continue trazendo isso na sua abordagem. E o terceiro ponto, aqui é o pulo do gato. Levantou e identificou, beleza? Segundo passo, entendeu a necessidade. O que você vai fazer com a necessidade? MAC. Já ouviu falar disso? Motivo para abrir conversa. Você vai pegar os links e as oportunidades que você entendeu no passo anterior e mandar mensagens e continuar se relacionando com essa pessoa. Para quê? Para quê? Para que ela se torne um cliente VIP. Né? Aí, por exemplo, a pessoa lá do tal do body poderia falar: Fabrícia, chegou aqui um body caramelo, a sua cara, eu lembro que você me falou que é o tono suave. Você gostou daquele outro? Vou te mandar uma foto. Imagina receber uma mensagem dessa. Quem não quer? Eu vi que ela mandou para mim. Eu vi que ela escolheu, eu vi que ela voltou ali no meu histórico anterior. É nessa hora que eu saio daqui, que isso aconteceu, inclusive, e venho para cá. Eu compro de novo. Eu indico. É nessa hora que você entendeu a necessidade, esses pontos com a sua cliente, e começa a fazer mensagens, gata, ativamente, que ela vai ficar feliz. E que você não vai sentir que você foi invasiva. Então, quando uma pessoa fala comigo, Fá, eu não gosto de mandar mensagem, possivelmente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, porque lembra, ela está mandando mensagem para 50 pessoas. Aí ela não consegue lembrar e ler esses pontos, porque ela trabalha no volume. É o próximo que eu tô procurando. É o próximo que eu estou procurando. Tá vendo que eu estou procurando alguma coisa, né? Então, não trabalhe dessa forma, sabe? Cuide do seu cliente, se importe com ele, entenda essa engrenagem. É tão simples, como diz o Tardioli, é simples que chega a ser irritante, mas é. A venda é descomplicada. Faz um X no VIP, esses vêm para cá e aqui vem para cá. Quando você faz isso, a Ana Lu, gente, maravilhosa. Quando a gente faz isso, o cliente volta a se relacionar. Sabe? Quando você faz isso, ou ele nem chega a vir para cá, porque você cuidou dessas pessoas. Tem dificuldade imensa, né? Peraí que eu já vou ler o chat. Tá, Fá, isso está fazendo sentido para mim. E se eu queimar a etapa? Se eu não fiz, não me relacionei, vendi, não criei ponto, ou o cliente, eu tô cheio de cliente aqui, ó, para resgatar. Cheio de cliente inativo, que não compra de mim há muito tempo. O que é um cliente inativo? Aquele cliente que não compra contigo e não responde nada. Sabe? Que você vendeu, eu estava falando isso outro dia lá dentro da Masterclass, não sei se vocês estavam lá. Esse cliente, ele vira praticamente um cliente frio, um lead frio, que esse povo fala. Ele já esqueceu que ele comprou de você. Possivelmente ele está se relacionando com outras pessoas. Então, esse cliente aqui é mais fácil de você continuar vendendo, beleza? Aqui pode ser o pulo do gato. Então, se você queimou a etapa, primeira coisa, eu chamo de mensagens na lata, com seu jeitinho, tá, gato? Não é para ser grosseira. Ó, por que você está comprando com... Não é isso não, pelo amor de Deus. Tem muito tempo que você não compra, você anda sumida, né? Depois conta como é que foi a sua experiência e você vai começar a ver os gargalos. Foi isso que a gente fez numa mentorada minha. Ela chegou para mim e falou assim, Fá, meus clientes, nossa, 25 anos, eu sempre reinei na cidade, mas agora a concorrência. Eu falo, gata, vamos separar uns 30 clientes que estão sumidos, né? Vamos tentar um ponto de contato e entender o que pegou. E os clientes foram falando o que foi acontecendo, sabe?
E no final das contas, ela viu que quem sumiu do seu próprio negócio foi ela. É uma longa história, inclusive. Acho que a gente até colocou o depoimento de Dona Ed lá. Então, pergunta, não tenha medo. Não tenha medo. Olha, eu queria entender. A gente está aqui no processo sempre de desenvolvimento. É nesse ponto aqui que você tem que ser sincera. Não tem como fingir. Mas, se você tem algum link anterior de necessidade, tenta criar alguma coisa. O Edu tá aí. Tenta criar aqui um presente. O Edu tá falando assim que o cliente inativo é o cliente pula cerca. Que É. ele tá comprando de outra pessoa. O cliente nativo é isso. Porque ele tá pulando a cerca. Mas ele pode voltar a se relacionar contigo se você teve uma boa experiência. Tem alguns que você vai ter que desapegar? Vai, tá tudo certo, beleza? Primeiro ponto que eu te falo. Tá tudo bem. Às vezes você fazia tudo sozinha e não entendia de uma maneira descomplicada para cuidar da sua base de cliente. Tá? Eu me vejo também, viu? Um dia eu posso abrir meu coração aqui com relação a isso, um papo reto, perguntas e respostas. E eu sou sincera, quem me conhece sabe, né? E tá tudo certo. E se eu te falar que muita gente acontece isso, inclusive com a gente na Safira, porque durante muito tempo eu fiz sozinha. Durante muito tempo eu não entendi um processo tão descomplicado assim. Por isso que eu falo que isso aqui mudou minha vida. Isso aqui tem mudado a vida de muitas mentoradas minhas. Isso aqui mudou o jogo. Colocou um hiperfoco. Resultado, então, nem se compara. Sabe? Assim, é absurdo. E melhor. Melhor. O Vinícius está aqui e vai me matar. Sem investimento em tráfego. O Gui tá também. O Gui também está aqui? Eu estou vendo só o Vinícius. O Gui, então, um dia ficou bravo comigo. Eu falo, Gui, mas quando uma pessoa me contrata, tem tanta ponta solta, tem tanta coisa fácil de arrumar, que não precisa. É para investir em tráfego, mas depois. Né? Vai chegar a hora, é o caminho. Como que você investe em tráfego, um custo altíssimo, cada dia mais alto, e você não tem um processo para cuidar desse cliente que está chegando? Você queima etapa. Você pode possivelmente vender, às vezes até consegue. Mas se você não tem, lembrar, você quer escalar, você quer ter liberdade, você quer ter férias, você quer sair da sua empresa e saber, eu vou sair de férias, você quer saber da sua empresa e saber que as coisas estão fluindo, né? Que as coisas têm ritmo, que as coisas estão acontecendo, que o dinheiro está entrando. Então, assim, primeiro, não se culpe, beleza? Não vai adiantar. E comece esse processo de maneira descomplicada, tá? Funciona, resolve, é muito simples. Aqui eu tenho uma meta para vocês. Eu já entendi, eu concordo que base de cliente é onde vai poder mudar o jogo do meu negócio. Eu tenho muito tempo, eu errei muito também. Né? Já entendi a identificar e levantar, né? Pegar as afinidades, pegar esse ponto de contrato e abrir novas conversas ali no WhatsApp, ou convidar, talvez, para um cafezinho. Isso a gente fez hoje, viu? A gente convidou umas pessoas para um cafezinho numa loja de uma cliente minha. Mas como é que eu faço? Às vezes eu não consigo fazer tudo. Lembra, eu tenho tanta coisa para cuidar. Começa do mais fácil. Lembra que eu sou uma mulher descomplicada? Se você não me conhece ainda, você vai começar a perceber. Pega os 3 últimos meses. Faça isso. Coloca essa linha de corte. Cria esse processo. Separa os clientes. Então, se você vender para um novo, cuida dele, faz um pós-venda adequado, sabe? Comece a cuidar. 3. Tem ponto de conexão? Começa a vender para essa pessoa. Começa a se importar com ela. E aqui, se eu te falar que às vezes nem é vender, tá bom? Tem mensagens que são só de se importar. Como assim se importar, Fá? Vou te dar um exemplo claro. Vamos supor que você me vendeu essa blusa, ok? Me vendeu essa blusa. E, de repente, alguma consultora de imagem foi lá no seu negócio e fez uma coisa muito incrível com essa blusa. Né, essa blusa e 5 combinações de looks diferentes.
Aí o que você pode fazer? Fala, olha que legal, lembrei de você, você comprou essa blusa. Multiplica seu guarda-roupa aí. Claro que pode ter alguma opção lá que ela não tem, né? Que Dona Fabrícia não teria. E que eu poderia comprar novamente. Então, em alguns momentos, você aparece para se relacionar. Não tem como separar. Venda é relacionamento. Mas não aparece só para passar o cartão, ok? Muito menos de uma maneira descomplicada. Ó, começa pelos 3 meses, fechou? Ficou claro? Não sai tentando fazer tudo não, porque não vai funcionar. Faz 3 meses. Faz 3 meses, avalia e depois me conta. Você vai ver como que o negócio dá bom. Então, ó, vamos só recapitular algumas coisas até aqui. Quando você não tem um processo, o processo é você. E isso acontece com a grande maioria das pessoas. Né? Você não consegue terceirizar. Você se sente presa, sobrecarregada, você criou um negócio e acaba se tornando escravo ali, né? Muito na operação de estar ali sempre falando o que precisa fazer. Isso aqui, inclusive, eu vi que eles estão aqui. Isso aqui é muito comum para a gente. Empreender é muito solitário. A gente se sente muito perdido. Olha, não sei você, mas a gente segue tanta gente, né? E vai virando uma coxa de retalho, a gente não sabe nem o que fazer. Sabe? A gente sai comprando e acredita que essas pílulas mágicas vão resolver a nossa vida. Sabe? E aí você pega um pedacinho ali, que ela falou que você não consegue assistir tudo, você pega um pedacinho ali, fora do contexto, tenta implementar, fala, caramba, mas não resolve para mim. Então, empreender é uma coisa muito solitária. E é de fato, né? E o que acontece? Isso vai comprometendo o seu crescimento. Né? E o pior, você não consegue se dedicar a outras áreas da sua vida. Porque eu tenho certeza que todo mundo começou a empreender, né? Por um legado, por administrar, por passar o bastão, né? Aí você começa a se sentir péssima mãe, não tem como cuidar das coisas, você não tem paciência. Eu tinha uma cliente minha que me procurou, que eu falei, tá, mas você tá precisando acelerar os negócios? Ela falou, não, eu não aguento chegar mais em casa às 8 horas e sempre gritar com meu filho. Eu já gastei toda a minha energia na loja. Eu preciso entender, Fábio. Não tá legal. E é verdade esse caso, não vou inventar, não. Você não consegue descansar, você dorme e fica ali naquele auê todo. E eu sei que o custo disso é muito alto, sabe? E é um custo de vida, de qualidade, de tempo, de liberdade, de tempo com pessoas que não volta, né? Não é só custo financeiro. Porque, às vezes, o financeiro, você vai apertando ali, corre ali, as coisas vão se resolvendo, né? Mas é um custo, é um impacto muito grande na sua vida, né? Eu sei disso porque eu atuo, eu tenho uma jornada importante até aqui, sabe? Eu sei do que eu estou falando. Né? Você não está sozinha. Eu atendo muita gente, e vocês estão aí no chat, tá? Já vem aqui já. Eu atendo muita gente e eu sei do que eu estou falando. Gente, assim, que é eu presa, sabe? E que montou uma lojinha agora, e gente que, olha que estrelinha linda, que hoje tem 105 funcionários. Eu tenho uma empresa atualmente que tem 105 funcionários. 45 vendedores. E eles sentem da mesma forma. É incrível.